E aí? Para quem está na batalha dos concursos de pedagogia, sabe que tem um assunto que é simplesmente inevitável: a LDB. Mas na prática, como é que a educação no Brasil se organiza? Hoje, a gente vai montar esse quebra-cabeça, pecinha por pecinha, desde o governo federal até o chão da sala de aula. Exatamente. E para guiar a gente nessa missão, temos o material de primeira. Essa nossa conversa é baseada no Caderno de Estudos número 2, que foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. E o tema é justamente esse: a organização da educação nacional. E olha só o nosso mapa do tesouro para hoje. Primeiro a gente vai entender o que é o sistema colaborativo, que é a base de tudo. Depois a gente parte para a divisão de responsabilidades. Essa é a parte que as bancas adoram cobrar. Na sequência, a gente desce para o nível da escola para diferenciar o que é papel da instituição e o que é do professor. E para fechar, aquela síntese com dicas certeiras para a prova. Então, vamos lá. Vamos começar pelo alicerce, pela fundação de tudo. E aqui já vem a primeira grande ideia que precisa ficar clara. A LDB não cria uma hierarquia do tipo quem manda em quem. Pelo contrário, ela estabelece um grande pacto de cooperação. Entender isso de cara é o segredo para não cair nas pegadinhas mais clássicas. Perfeito. O conceito-chave aqui, como o artigo 8º define, é regime de colaboração. A ideia não é cada um por si. A lógica é que todos os entes da federação, União, estados, DF e municípios trabalhem de forma articulada, sabe? Como se fosse uma grande orquestra, para que a educação no país funcione de verdade. E nesse regime, a União tem um papel central. Mas atenção, não é um papel de chefe que manda em tudo. Como o professor Lessa destaca bem no material, ela tem 4 funções que são essenciais. Vamos ver. Ela é coordenadora, porque articula a política nacional. Normativa, pois cria as regras gerais. Redistributiva, para tentar diminuir as desigualdades. E supletiva, dando aquela força, com assistência técnica e financeira. Certo, então o sistema é colaborativo, mas as tarefas são divididas, claro. E essa, como a gente já falou, é a parte que as bancas de concurso amam de paixão. Então, a grande pergunta que fica é: como é que essa divisão acontece na prática? Para memorizar isso, a analogia que o material do professor Lessa traz é simplesmente perfeita. Pense na União como o cérebro do sistema. É ela quem elabora o Plano Nacional de Educação, quem coordena a criação de diretrizes como a BNCC, quem organiza o Sistema de Avaliação Nacional, enfim, ela pensa a estratégia macro do país. Agora, vamos para os braços do sistema, e aqui tem um ponto que despenca em prova: a prioridade de cada um. Os estados, eles têm a obrigação de garantir o ensino fundamental, mas a sua grande prioridade é o ensino médio. Já os municípios têm como foco principal a educação infantil, creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino fundamental. Essa diferença é um prato cheio para o examinador. E quando o assunto é transporte escolar, aí a lógica é bem direta, não tem mistério nenhum. O Estado é responsável pelo transporte dos alunos da sua rede, a estadual. E o município, por sua vez, cuida do transporte dos alunos da rede municipal. Simples assim, cada um cuida do seu. Ok, mas aí surge aquela dúvida, né? Aquela que pode virar uma questão bem capciosa na prova. Se a prioridade do município é o ensino fundamental e a educação infantil, quer dizer que ele está proibido de oferecer ensino médio ou até mesmo ensino superior? Então a resposta é: não é proibido, mas tem condição. A LDB é muito clara. O município só pode se aventurar em outros níveis depois que ele já tiver cumprido com excelência toda a sua parte na educação infantil e no fundamental. E mais, só se ainda sobrar dinheiro acima dos mínimos que a Constituição exige, ou seja, é uma exceção, não é a regra. Muito bem, já vimos a organização lá de cima. Agora, vamos pegar a nossa lupa e descer lá para a ponta do sistema, para dentro da unidade escolar. Aqui é fundamental saber diferenciar o que é um dever da instituição, da escola como um todo, e o que é um dever específico do professor, lá na sala de aula. Exato. Os deveres da escola, que estão listados lá no artigo 12, são mais amplos, mais de gestão. A escola, como um todo, elabora o seu projeto político-pedagógico, o PPP, ela administra seus recursos, garante que os dias letivos sejam cumpridos e, um ponto muito importante, ela deve prover os meios para a recuperação dos alunos, ou seja, ela cria a estrutura para que a recuperação possa acontecer. E dentro desses deveres da escola, tem um número que precisa estar na ponta da língua.
Na hora de notificar o Conselho Tutelar sobre faltas que não foram justificadas, qual é o percentual que dispara esse alerta? É esse aqui, ó, 30%. E muita atenção, porque esse é um detalhe que foi alterado há pouco tempo e as bancas adoram uma novidade. E aqui, ó, pisca o alerta de pegadinha, que o professor Lessa sempre destaca. A lei mudou, pessoal. Antes, a notificação para o Conselho Tutelar acontecia quando as faltas passavam de 50% do permitido. Agora, o gatilho é 30%. A chance de uma questão de prova colocar lá a alternativa 50% só para induzir ao erro é gigante. Foco total nisso. Agora vamos para os deveres do docente, lá no artigo 13. E perceba a diferença, que é sutil, mas brilhante. Enquanto a escola provê os meios para a recuperação, é o professor quem vai estabelecer as estratégias de recuperação. O papel do docente é diretamente pedagógico. Ele participa do PPP, sim, mas ele elabora o próprio plano de trabalho e é o principal responsável por zelar pela aprendizagem de cada aluno. Muito bem, chegamos na nossa reta final. Para garantir que tudo isso ficou bem guardado na memória, que tal um jogo rápido? A gente vai lançar umas perguntas-chave, bem diretas, baseadas nos flash memos do material do professor Lessa, para testar o que a gente aprendeu. Preparados? Começando com uma bem direta ao ponto. De quem é a responsabilidade de elaborar o PNE, aquele grande plano que guia a educação brasileira por 10 anos? A resposta, a União. Está lá no artigo 9º, inciso 1º. É ela quem coordena todo esse processo, claro, sempre em colaboração com os estados e municípios. Ótimo. Próxima pergunta. Pensa numa faculdade ou universidade particular. Quem é que tem o poder de autorizar o funcionamento dela e de fiscalizar os cursos que ela oferece? De novo, a União. O artigo 9º, inciso 9º, não deixa nenhuma dúvida sobre isso. A regulação de todo o ensino superior no país, incluindo o privado, é competência federal. E para fechar nossa revisão, uma pergunta que costuma gerar bastante confusão. Uma creche particular, ela se integra a qual sistema de ensino para poder ser autorizada e fiscalizada? A resposta certa é ao Sistema Municipal de Ensino. Isso está no artigo 18, inciso 3º. A lógica é simples. Como a educação infantil é a prioridade dos municípios, a regulação das instituições privadas dessa etapa também fica a cargo deles. E para encerrar, uma reflexão que o professor Lessa nos traz, inspirada no livro de Provérbios. A casa da nossa educação é sustentada por essas colunas que a gente viu hoje: União, Estados e municípios. Entender como essa estrutura funciona não é só decorar artigos, é compreender a base sobre a qual a gente constrói o futuro. Dominar essa estrutura é o caminho para edificar a própria aprovação. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!